Olá, amigos e irmãos, bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 20 de julho de 2025, domingo, 21 graus, nublosa amanhã aqui em Ribeirão Preto, possibilidade de chuva 0%, a umidade relativa do ar está em 54%. Parece que a umidade hoje vai cair um pouquinho mais. Nós já tivemos hoje logo pela manhã 12 graus, já subimos 9, né? Estamos com 21, e agora ainda vamos subir até os 27. Então, temos aí uma amplitude térmica de 15 graus, isso traz uma grande seca, frio pela manhã, calor no meio da tarde, sensação térmica aí de 30 graus, 31 graus no meio da tarde, entre as 14 e as 15h30. Então, passando daqui para poder falar, esse é o inverno brasileiro aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, e nós estamos vivendo esse inverno em 2025, cheio de altos e baixos, né? Mas que estamos nos saindo muito bem. Então, precisamos dar alguns alertas, alguns avisos, e o primeiro aviso que nós precisamos dar é a respeito de escorpiões e de mosquito Aedes aegypti. Esses dois, vocês não têm ideia do que está causando de problemas por aí. O sistema de saúde já está sobrecarregado, principalmente em Ribeirão Preto, porque é sede de um distrito, né? É a sede regional aí, distrital. Então, muita gente migra para cá para poder receber um atendimento. O atendimento médico em Ribeirão Preto é diferenciado, é bom, mas por causa da sobrecarga e a falta também de profissionais, né, para atender toda essa demanda, muita gente na região dos 30 e tantos cidades do distrito aqui, né? Então, tá complicado, mas nós estamos pedindo para que você faça a sua parte. O conselho para você é bem simples, 2 conselhos simplesinhos. Limpe a sua casa. Se você limpar a sua casa de tal forma que você não deixe nenhum ambiente favorável para criar o mosquito Aedes aegypti, você muito provavelmente não vai ser picado por ele, tá? O rajadinho ele voa muito pouco. Então, aquela situação dele proliferar dentro da sua casa é justamente porque você deu oportunidade para ele abrir ali um criadouro dentro da sua casa. E aí, depois que ele abre esse criadouro, ele constantemente retorna, né? Vai fazendo, é um ciclo vicioso, né? Vai fazendo um criadouro atrás do outro. Então, aquele que nasceu agora, daqui a pouco ele está botando ovos também, e aí esse rajado, ele transmite a dengue, a zika e a chikungunya. 3 situações aí, enfermidades que não é bacana, tá? A dengue, na pior forma, que é a hemorrágica, ela pode te matar. Ela pode te matar. E se você for picado por esse mosquito que estiver infectado, existe a possibilidade de você também ficar dengoso e ter a dengue hemorrágica. Então, a melhor coisa é não ficar nem perto dele, né? O escorpião, ele gosta de lugares sujos, de resto de material de construção, tijolo, telha, madeira, lata velha, aquelas tranqueiradas que vai ficando, sabe? Pedra que não vai usar, areia que tá lá para poder só juntar porcariada de bicho. E aí o que acontece? Ratos, cobras, lagartos, escorpiões, baratas, grilos, todos esses negócios ficam ali debaixo daquele e acaba ajuntando debaixo desses escombros, desse resto de material de construção civil aí, ou de folhas, né, de galhos, acaba juntando ali aquela sujeira, e os escorpiões gostam muito dessa situação. E eles comem, o prato predileto deles é barata. Mas ele come grilo, ele come lesma, um bichinho bem eclético aí no seu cardápio. Então, a melhor coisa que você tem a fazer é limpar o seu quintal. Se você limpar a sua casa e limpar o seu quintal, muito provavelmente você não vai ter nenhum contato com esses dois, nem com o mosquito Aedes aegypti, nem com o escorpião, ok? O outro recado, e não menos importante, é que nesse tempo de muita seca, amanhã começamos uma semana, uma segunda-feira, com muito calor, né?
e a possibilidade de chuva é muito, muito pouca. Então, ou nada, né? Então, qual que é a situação? O pedido é para que não se faça exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. Está muito seco, você precisa se hidratar muito se for fazer e tem que se cobrir, passar protetor solar e muitas vezes, na maioria das vezes, ninguém passa, né? Então, aí vai fazer esse exercício ao ar livre, acaba pegando uma insolação ou uma desidratação. Aí vai ter que fazer parte lá do posto de saúde, da UPA, da UBS, da UBDS, vai ter que ir lá. E aí vai reclamar que o atendimento está ruim. Por quê? Porque sobrecarrega o sistema. É isso, tá bom? Então, evita fazer exercício entre 10 e 16 horas, você vai ficar livre de 2 tipos de problemas já, a insolação e a desidratação. Não ajuda em nada. Então, faça exercício até as 10 da manhã ou depois das 16, tá bom? Dado esses recados, hoje nós precisamos fazer mais rápido, que é dia de visita, né? Muitos de vocês vão receber visitas aí, então que Deus abençoe as visitas que estão chegando, aqueles que vão chegar quando forem embora, né? Que levem boas notícias, que vocês todos tenham boas notícias para dar, para que eles levem aos seus parentes, amigos, familiares que estão longe ou estão perto. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Passando aqui para poder falar, é claro que muitas vezes a gente coloca uma imagem, e porque a Bíblia fala de uma mão, e quando a gente entende de mão, a gente olha e vê assim, mão de Deus é uma metáfora bíblica, não é? Que representa o seu poder protetor, a sua força, a sua capacidade de livrar de qualquer perigo, de qualquer situação. É isso, é por isso que está essa mão aí. Não que necessariamente essa imagem dessa mão seja a mão de Deus, não é isso não, tá? É só para que você lembre que mão é isso aí mesmo, é uma mão forte, uma mão grande, protetora, é uma mão que pode fazer qualquer coisa. Então, eu coloquei essa mão aí, tem gente que de vez em quando vem e fala, mas Deus não tem uma mão desse jeito, né? Não é... É só para você entender. Quando a Bíblia coloca essa situação, é mais uma força de expressão, uma figura de linguagem, é uma palavra onde a expressão é usada em sentido figurado. É isso, sentido figurado, que estabelece uma comparação aí entre o que é real e aquilo que é uma semelhança, faz uma semelhança daquilo que é Deus. Eu não vi, eu não sei como é que é a mão, eu imagino que a mão de Deus deve ser muito parecida com essa que aí está. Então, para que não paire dúvidas, né? Porque tem gente que eu tenho certeza, vão entrar aí e vão falar, mas essa mão aí está muito clara, ou está muito escura, ou está muito enrugada, é só para que você tenha uma ideia do que é uma mão forte, tá? E uma mão grande que pode causar proteção e trazer proteção sobre a sua vida. Então, é somente para isso. Não quer dizer que essa mão é a mão de Deus, tá? Então, a mão forte de Deus. Para que serve mão? A mão é aquilo que é usado, né? Para poder fazer ou trazer livramento. Lembra? Tem um versículo em Deuteronômio, no capítulo 26, versículo 8, que está dizendo algo a respeito de uma mão parecida com essa. Presta atenção no que está escrito. No Egito, com sua mão forte e poderosa, foi fazendo grandes coisas que causaram terror e também sinais e milagres. Deuteronômio, capítulo 26, versículo 8. Então, tá aí para poder falar a respeito dessa situação que o Senhor foi quem tirou o povo de Israel lá do Egito, né? Quando eles eram ou estavam cativos. Então o Senhor nos tirou do Egito com sua mão forte e poderosa, fazendo coisas que causaram terror e também sinais e milagres. Deuteronômio 26:8. Eu tive que diminuir um pouquinho aí o tamanho da letra porque não estava cabendo tudo na tela e eu preciso ler para que vocês entendam o que é que está falando. Ele está contando uma história daquilo que aconteceu, né?
daquilo que aconteceu quando eles estavam no Egito. O Senhor nos tirou do Egito com sua mão forte e poderosa. Ainda que não seja uma mão parecida com essa, mas mão é justamente para isso, para proteção, para carinho, para guarda, para manusear uma arma, para que se possa defender. Então, nessa situação, eu quero falar com você que a segurança e proteção divina estão nas mãos de Deus. Presta atenção, está com Ele. A imagem dessa mão aí é bem para poder você lembrar que a mão de Deus, a mão forte de Deus está disponível para você e a sua capacidade de nos livrar de qualquer perigo. Ainda que muitas vezes nós tenhamos isso com um pouquinho de desprezo ou esquecimento. Quem sabe que no capítulo 26, versículo 8 de Deuteronômio, o Senhor estava fazendo um milagre porque eles lembraram daquela situação. O meu comentário nessa manhã é para que você lembre-se que a mão forte de Deus foi demonstrada na libertação ali do Egito, mas ainda continua ativa hoje. É isso. Esta mão não apenas protege, ela livra, sabe? Ela liberta, ela cura, ela provê, ela abençoa. É uma mão abençoadora. É uma mão que nunca falha e nunca se cansa. É isso. Um exemplo prático dessa mão é que, como a mão de um pai que segura firmemente a mão de uma criança ao atravessar uma rua movimentada, num grande cruzamento, ou que está segurando ela numa situação de multidão, a mão de Deus também nos segura com segurança, através dos perigos da vida. Sabe aquela situação de quando você dá ou pega a mão do seu filho, do seu neto, do sobrinho, de quem quer que seja, você junta a mão dele e fala assim: fica quieto aqui que a minha mão agora que vai te comandar e eu vou te levar em segurança do outro lado. É mais ou menos isso que Deus faz com cada um de nós nesse tempo de dificuldade. Então tem uma imagem de uma mão que é forte de Deus. É isso. A imagem é essa. A proteção divina, segundo a nossa ótica, parece que está muito longe, mas ela é abrangente. Ela é uma proteção que, na maioria das vezes, a gente não está percebendo, mas ela não se limita apenas aos perigos físicos. Sabia disso? Ela, principalmente, é proteção espiritual. Ela é proteção emocional, psicológica, sentimental. Essa mão é para proteção total de tudo aquilo que você pode sofrer de ruim. Ainda que muitas vezes nós mesmos esqueçamos. Deixa de lado essa mão aí, eu não quero mexer com essa mão, ainda que inconsciente, né? No Salmo 91, no versículo 4, na Bíblia, na linguagem de hoje, 91:4, ele o cobrirá com as suas asas. Presta atenção, isso aqui é tudo linguagem de figura de linguagem, tá? Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo dela ficará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. A imagem que a gente pode pensar, o que sugere o texto é que das asas, ou a imagem das asas aí, sugere cuidado, né? E proteção completa. Parecendo aquela galinha que está cobrindo os seus pintainhos, como uma águia que protege os seus filhotes debaixo das suas asas. Deus também nos protege de todos os lados. Essa proteção é uma proteção que inclui livramento de tentações, proteção contra ataques espirituais, de preservação da nossa fé, de fortalecimento, de consolo, de carinho, às vezes de uma admoestação, né? Numa correção,
Mas a principal coisa aí é para poder preservar a nossa fé. É isso. E eu gostaria de colocar para você aqui que, como um guarda-chuva que nos protege da chuva, vinda de qualquer direção, a proteção de Deus também nos envolve, nos cobre completamente. É isso. É a proteção da mão forte de Deus, dos ataques que podem vir, dos problemas que podem ocorrer. E alguém já disse acertadamente, que muitas vezes nós nem ficamos sabendo do perigo que passamos, porque a boa mão do Senhor nos protegeu e livrou. Parece-me que nós estamos vivendo dias em que, se não tivermos a boa mão do Senhor como proteção sobre a vida de cada um de nós sucumbiremos. Então, a proteção divina, a mão do Senhor é abrangente, é muito abrangente. E por último, eu quero falar para você aqui, bem rapidinho, que a confiança na proteção divina, nessa mão que protege, que afaga, que dá carinho, que faz correção e que às vezes, na maioria das vezes, é esquecida por cada um de nós, porque ela está aí onde você estiver nesse momento. A nossa segurança não está baseada em nossa capacidade de nos proteger, não está. Aliás, nós não conseguimos nos proteger de nada, já percebeu? Mas a fidelidade de Deus faz com que se cumpra as suas promessas na nossa vida, as promessas de proteção. É isso. Provérbios, no capítulo 18, versículo 10, diz assim: o nome do Senhor é torre forte, onde os justos correm e ficam em segurança. Tem uma versão que fala assim: o nome do Senhor é uma torre forte, onde os que foram justificados, que são justos, correm e encontram segurança incondicional. Sabe o que é isso? Vai ter segurança, pode ser a tempestade que for. Às vezes a gente fica pensando numa torre forte, mas torre forte naquele tempo era o último refúgio. Era o último refúgio em tempo de guerra. O nome do Senhor é e representa tudo o que Ele é. O seu caráter, o seu poder, a sua fidelidade. Então, quando nós corremos para Ele, em oração e confiança, nós encontramos, sem dúvida nenhuma, segurança total e absoluta. É isso. O que eu estou dizendo para você é que, se nesse momento você se voltar ao Senhor, confiado na sua fidelidade, você depositar no Senhor toda a sua confiança, a sua fé, Ele vai fazer aquilo que é necessário para a sua vida. Como uma fortaleza que não tem, que é inexpugnável, né? Que oferece segurança total aos que estão dentro dela, assim também é o nome de Deus. Ele é o nosso refúgio seguro. Tempos de dificuldades, corra para o Senhor. Tempo de dificuldade, coloque a sua esperança no Senhor. Tempo de tristeza, de angústia, coloque o seu coração no Senhor, a sua fé, a sua esperança, a sua confiança no Senhor. Ainda que muitas vezes nós pensemos que não vai dar certo, a segurança que vem do Senhor nos garante que sempre vai dar certo. Ainda que muitas vezes nós pensemos que não vamos conseguir, a boa e forte mão do Senhor está sobre mim e sobre você. Basta que você requeira isso sobre a sua vida. Em oração, quem sabe você deixou de confiar por N motivos. Não vem ao caso. Às vezes as pessoas deixam de confiar porque alguém falou mal dele. Porque eu fiquei magoado.
tô triste porque a irmã Mariazinha fez tal coisa comigo. E deixa de confiar em Deus por causa da irmã Mariazinha. Na hora da dificuldade, a irmã Mariazinha não vai te ajudar. Aquele que pode te ajudar não está nem preocupado com o que a irmã Mariazinha fez. Por quê? Porque ele passa por cima dessas coisas com muita facilidade. E ele quer fortalecer o seu coração de tal forma que você também não vai dar importância nessa situação. Por quê? Porque ele sabe o poder que ele tem. Alguém disse, e disse acertadamente, que não precisava sair gastando o dinheiro dele para saber que ele tinha dinheiro. Ele tinha, ele sabia. Todo aquele que sabe o que tem não precisa ficar demonstrando nada a ninguém. É isso. Se você tem confiança de que Deus está cuidando da sua vida, que você tem um Deus que cuida de você, independente da situação, independente do problema que você está passando. Às vezes você está aí deitado em um leito de hospital como um paciente, pacientemente aguardando alguma situação, algum medicamento que precisa fazer efeito, algum médico passar ou acertar um tratamento. E eu quero dizer para vocês que eu respeito muito a classe médica, os tratamentos, mas eu quero dizer para vocês que eles não dão a última palavra. Não dá. Eles não dão a última palavra nem na vida deles. A última palavra quem dá na vida de cada um de nós, de todos que estão sobre a terra, de tudo que acontece, é de Deus. Por isso que Deus responde fé, sabe? Deus responde fé. Dá uma olhadinha aí. Deus responde fé. Coloca isso na sua mente todos os dias quando você levantar, falando: Deus responde fé. E a minha fé está firmada no Senhor. A minha esperança é o Senhor. A minha cura é do Senhor que virá. Esse problema vai ser resolvido pelo Senhor. Fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil você conseguir ou conquistar quando você deposita a sua esperança no Senhor. Ok? Dado o recado? Então tá bom. Hoje nós vamos orar e eu não vou orar por aquela minha relação, tá? Não vou. Hoje eu não vou colocar aquela relação aí. Nós vamos orar todos juntos. Vamos fazer uma oração por todos. É aquela oração congregacional. Você ora, eu oro. Você quiser, fique à vontade. Você pode pegar a sua lista e orar por todos aqueles que estão na sua lista. Mas se você se sentir à vontade, ore pelas pessoas. Ore por todos aqueles que estão nesse momento passando por problemas, por dificuldades, por necessidades. Ore. Simplesmente ore. Tinha um hino que a gente cantava há muito tempo atrás, não muito, né, porque eu não sou tão velho assim, mas dizia assim: eleva os olhos para os céus e o meu socorro vem de Deus Jeová. Haja chuva ou haja sol, Ele lá do alto está a me guardar. É isso. Ele está lá do alto e está bem pertinho de você também, te guardando. Então, o ouvido dele se inclina para poder ouvir a oração do justo. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Tempo de tristeza, tempo de angústia, tempo de alegria, tempo de tribulação, é um tempo mesclado, meu Pai. Eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor acalente os corações, acalme os corações, que o Senhor console os corações daqueles que perderam seus entes queridos. Aqueles que perderam seus entes queridos, que ainda na tenra idade se foram para a eternidade e que nesse momento causa tanta dor, tanta tristeza, tanta angústia sobre a vida desse pai, dessa mãe, dessa tia, dessa madrinha, dessa avó e de todos os familiares. Eu te peço em nome de Jesus Cristo que a tua bênção, a tua graça, a tua paz e o consolo que é do teu Espírito Santo, que é o Consolador por excelência,
faça efeito na vida dessas pessoas, meu Pai, na vida de cada um de nós. Nós precisamos da Tua graça, da Tua bênção e da Tua misericórdia. Eu oro por aqueles que estão em meio à guerra, tribulação, aqueles que estão debaixo de conflitos, sejam eles armados, sejam eles psicológicos, emocionais, sociais, políticos, onde quer que tenha uma guerra, um conflito em andamento, que a Tua boa mão esteja sobre aqueles que estão padecendo essas dificuldades e não tem como se defender. Seja o defensor dessas pessoas, meu Pai. Eu oro suplicando para que o Senhor faça isso nesta manhã de domingo, quando nós ouvimos que o Senhor é um Deus que protege, que tem uma grande mão, uma mão poderosa, forte. O Senhor livrou um povo inteiro do Egito, das mãos do faraó, e o sustentou com a Tua boa mão no deserto, abriu o Mar Vermelho para que eles pudessem passar a pé enxuto e que eles pudessem receber a sua terra prometida. O Senhor é esse Deus. Nós estamos confiados no Senhor. Por isso, nós te pedimos em nome de Jesus que faça sobre a vida dessas pessoas também aquilo que é necessário, socorrendo a cada uma delas, onde quer que elas estejam, nesta terra, nesse globo terrestre. Quantos problemas estão acontecendo nesse momento, quanta injustiça, quanta tristeza, quanta angústia, quanta tribulação, mas o Senhor é um Deus que pode fazer isso na vida dessas pessoas. Eu oro por aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas nesta manhã. Que a Tua bênção, a Tua graça e a Tua paz repouse sobre a vida deles. Que o Senhor firme os passos de cada um deles e que perdoe os seus pecados, escreva o nome de cada um deles e delas no livro da vida, aceitando-os como filhas e filhos queridos que são, dando-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus é muito, muito glorioso saber que podemos mudar a história da eternidade dessas pessoas, interferir nessa situação, nesta caminhada. Mas nós somos limitados o suficiente para não conseguirmos convencer ninguém. É o Teu Espírito Santo que tem essa função. Por isso eu te peço em nome de Jesus que faça isso nesse momento, sobre a vida daqueles que ainda não decidiram aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Que elas façam isso o mais rapidamente possível. Que o Espírito Santo convença cada uma delas da justiça, do pecado e do juízo. Eu oro nesse momento, meu Pai, por todos aqueles que estão em dificuldades sociais, estão no meio de um problema, drogadição, alcoolismo, situação de rua, aqueles que estão acamados, internados em um hospital, aqueles que estão descansando das férias escolares. Eu oro por todos eles, por todos aqueles que fazem parte do nosso rol de amigos e amigas. Que o Senhor dê graça, saúde e paz, muita prosperidade a todos eles. Um domingo repleto de grandes alegrias, de boas notícias, e que venha a paz do Senhor sobre a vida de cada uma dessas pessoas e que possa inundar, transbordar sobre a vida daqueles que vão visitar esses ambientes hospitalares, esses asilos, creches de idosos, essas casas de repouso. Que o Senhor transborde na vida de cada uma dessas pessoas para aquelas que estarão entrando em contato. Por favor, meu Pai, nos ajude, nos dá graça nesta nova semana que o Senhor nos concede. Que esse é o primeiro dia desta nova semana. Nós te agradecemos porque o Senhor nos entregou mais uma semana para que possamos viver em conformidade com aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós, em conformidade com aquilo que o Senhor escreveu, para que nós vivêssemos a história que o Senhor planejou para cada um de nós. Nos ajuda para que possamos ser aqueles que vão viver no centro da Tua vontade, no centro da Sua escrita, para que nós possamos ter êxito em tudo aquilo que nós fizermos nessa semana. Eu abençoo o domingo de cada uma dessas pessoas e te peço, em nome de Jesus, que perdoe os nossos pecados e faça com que possamos ter uma semana abençoada. É a minha oração, é a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém e amém.
Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, Deus abençoe e até mais tarde, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Grande abraço, grande domingo.